Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Mariane e se você caiu nesse vídeo, provavelmente você quer entender um pouquinho mais sobre bipolaridade. Talvez você foi diagnosticado, se sente um pouco deslocado, um pouco perdido, como é a vida após o diagnóstico, né? Quais são as mudanças que eu preciso ter na minha vida para que eu tenha mais qualidade de vida, né? Comecei a tomar uma medicação específica, quero entender mais, então eu vim compartilhar com vocês algo sobre como foi comigo e como é comigo a vida após diagnóstico de bipolaridade. Bom, desde criança eu tenho as crises, né, os excessos, o excesso da depressão e o excesso da ansiedade que tomam conta da minha vida, que me dominavam, né? O que eu acredito é que receber um diagnóstico de bipolaridade, assim como eu recebi o ano passado fui realmente diagnosticada com bipolaridade, demorou muito tempo para que eu recebesse esse diagnóstico, né? Eu tenho 31 anos, então desde a minha pré-adolescência eu me recordo assim que eu tive muitas questões, inclusive questões de continuidade. Eu acho que essa foi a situação que mais pesou na minha vida, a continuidade, né? A vida onde eu não me sentia capaz de começar algo e terminar, a constância, né? A constância foi algo para mim que sempre teve um peso e inclusive foi meu fantasma durante muito tempo. Por quê? Porque quando a gente não tem constância por conta dos episódios onde a gente entra, dos ciclos que a gente entra, né? Ou a hipomania ou a depressão, a gente não consegue, sem um tratamento, sem o autoconhecimento, sem entender, sem se cuidar da maneira correta para que você tenha uma qualidade de vida, muitas vezes dá continuidade a projetos. Às vezes você está na hipomania, você quer tudo, você quer fazer medicina, você quer fazer uma faculdade específica, você quer estudar para um concurso, você tem vontade de dominar o mundo, você quer fazer vídeo para a internet, você quer ter um canal no YouTube, o que foi meu caso muitas vezes de eu querer ter um canal no YouTube e eu não ter coragem de estar aqui falando isso, por justamente saber que eu ia me animar, eu ia postar um vídeo, na próxima semana eu ia ficar na cama, eu não ia levantar nem para tomar banho, eu não ia querer gravar, eu não ia ter autoestima para isso. Enfim, dentro desses episódios, né, a constância para mim sempre foi um problema. Eu acho que depois que eu recebi o diagnóstico de bipolaridade, a maior vitória que eu consegui através do uso das medicações e através dos novos hábitos de vida, porque eu tive que mudar toda a minha vida. A gente tem que mudar o nosso sono, a gente não pode beber bebida alcoólica, a gente tem que diminuir no café, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que respeitar o nosso corpo, a nossa mente. A gente é uma nova forma de vida. Eu acho que o diagnóstico da bipolaridade ele te traz assim uma salvação nesse sentido, porque você entende, você realmente consegue entender, você realmente toda aquela dúvida, aquela questão que você tinha dentro de você do tipo, eu não me sinto bem comigo mesmo porque eu me sinto deslocado, eu tenho fobia social. Por que as pessoas, elas parecem que elas conseguem entrar num projeto e elas conseguem dar sequência a esse projeto e eu não, e aí outras pessoas, a cobrança social, inclusive família, minha família, ai Mariane, você nunca termina aquilo que você começa. Tudo isso vai jogando a gente para baixo, para baixo, para baixo, e quando a gente vê, a gente se sente incapaz, né? Como é difícil um trabalho muitas vezes, porque você tem que tá no trabalho todo dia e às vezes você não tem um mínimo de vontade, ou até mesmo um curso, ou até mesmo uma faculdade, você começa e de repente você já não tem ânimo para aquilo, você fica apático à vida. Só quem tem bipolaridade sabe o caos que existe dentro da nossa cabeça e todas as questões e toda a nossa luta interna para que a gente consiga se adequar
ao que a sociedade nos pede, ao que o ambiente corporativo, ao que os estudos, a constância e tudo mais exige da gente, e a gente muitas vezes não consegue fazer essa entrega. E o quanto a gente se frustra, a gente se sente mal por isso. Relacionamentos, né, com as pessoas, perdi amizades porque eu tinha uma irritabilidade muito grande, né, nos estados mistos, assim, ou na hipomania, na euforia, onde você acha que você é o dono do mundo e da verdade, e você, às vezes, fica sendo um ser humano difícil de realmente lidar, né? Mas, vamos lá. O que melhorou na minha vida depois do diagnóstico, na vida pós-diagnóstico? Depois que eu recebi o diagnóstico e comecei a fazer tratamento, eu tomo lítio e tomo quetiapina. Antes do lítio, eu tomei Lamitor e tomei antidepressivo, que não foi bom pra mim, sertralina não foi bom pra mim. Depois da minha vida com lítio, parece que existe uma vida pós lítio. Existe uma vida pós... existe uma vida pós diagnóstico de bipolaridade. E como eu consegui progredir. Eu acho que progresso é uma palavra que vem para mim depois do diagnóstico de bipolaridade, porque depois do diagnóstico eu comecei a entender, tudo fez sentido na minha cabeça, né, de por que eu funciono diferente, por que eu sou diferente, por que muitas vezes eu não consigo sentir da maneira que as pessoas estão sentindo. Eu lembro que um pouco antes do diagnóstico, eu até peguei e comentei com a minha mãe, assim, a gente foi num evento onde tinham pessoas que me conheciam desde pré-adolescência, né? O meu irmão mora fora do país, ele estava no Brasil, e a gente estava naquela celebração muito gostosa, com família, com pessoas, e eu vi que as pessoas estavam num momento assim, se sentindo tão agradáveis, né, se sentindo assim tão bem, e eu não conseguia sentir nada. E eu falei, mãe, por que eu não consigo sentir nada? O que tem de errado comigo? Né? Eu tava na apatia da bipolaridade. A apatia da bipolaridade é um outro ponto que em outro momento isolado acho que eu consigo falar mais sobre isso. E então o progresso, ele se fez muito real na minha vida depois da descoberta da bipolaridade diagnosticada. Porque além de tomar a medicação, eu mudei todos os hábitos da minha vida. Eu bebia bastante álcool, consumia bastante álcool, parei. Eu tenho que dormir, eu preciso dormir. Para mim não tem essa opção de, eu fiquei a noite toda acordado, vou trabalhar amanhã no dia... Não, isso não existe. Bipolar, isso não existe. Coloca na sua cabeça que isso não existe, você vai precisar dormir. Ponto. Senão a tua cabeça vai virar um caos e só quem vai beber desse veneno é você. Então não interessa, aconteça o que for, o teu sono é a tua prioridade. Sono para bipolar é prioridade. Entenda que sono para bipolar é prioridade, é questão de saúde. Sono para bipolar é questão de saúde. Sono para bipolar é questão de saúde. Atividade física, você precisa se exercitar. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu falei do progresso, né? Então a minha vida teve muitos progressos profissionais, de estudo, de avanço, depois que eu comecei a me tratar na bipolaridade, nos relacionamentos. Então hoje eu consigo me entender, então as pessoas que trabalham comigo já sabem, eu já expliquei, falei, olha, eu funciono dessa maneira, às vezes eu vou estar assim, às vezes eu vou estar assado, não tem nada a ver com você, não é pessoal, às vezes eu vou estar mais quietinha porque eu não quero falar muito. Eu tenho sensibilidade à luz, eu tenho sensibilidade a som, eu tenho algumas sensibilidades, né? Até mesmo eu tenho um problema com
com lugares muito cheios, então tem fases que não tem problema nenhum. Eu até posso ir num show, eu até vou em lugares lotados, mas tem outros momentos da minha vida, eu sei que eu não quero nada daquilo, eu tô fugindo de tudo isso. Eu quero sossego, eu quero ficar centrada, ficar na minha, ficar lendo, sabe? Tipo, quietinha. Então, assim, eu acabei me tornando uma pessoa muito solitária. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito solitária, tá? Mas, assim, depois da bipolaridade, eu sou muito solitária. Uma das coisas que me fazem muito bem, é terapia pra mim, são os meus cachorros, né? Eu acabei pegando... Eu tenho 2 cachorros, o Gucci e a Nefertari. E qualquer hora eu posto um vídeo aqui com eles pra vocês verem. Eles são uma graça. E assim, eles me dão rotina. O cachorro, além de trabalhar esse meu afeto, trabalhar esse meu sentimento, porque eu sou sozinha, né? Minha família mora em outra cidade, minha mãe mora em outra cidade, meu irmão mora em outro país, meu outro irmão não tá morando aqui nesse momento, então eu sou sozinha. E os cachorros, eles me dão rotina, então eu preciso levantar, eu preciso limpar a sujeira, cuidar da higiene deles, eu preciso dar a ração, isso me motiva que eu tenho que ir no parque fazer uma caminhada, levar os cachorros para passear. Então tudo isso ajuda muito quem tá que não só com bipolaridade, né, mas pessoas com depressão, pessoas que precisam de motivações, de responsabilidades, né? Cuidar de alguém, cuidar de um animal faz com que você reaja mais para a vida e você se sente mais alegre, mais feliz. Eu acho que os cachorros, eles são perfeitos para isso. Depois da bipolaridade, então, eu tive muito esse progresso pessoal em questão de estudo, eu voltei para a faculdade, que eu nunca tinha conseguido dar constância, porque eu começava, parava. Voltei e estou fazendo aos poucos a faculdade. Fiz um curso de cinema recentemente, concluímos o curso. Então, assim, o meu trabalho hoje, eu não sou CLT, eu sou uma prestadora de serviço de audiovisual, né? Eu trabalho com redes sociais, eu trabalho como social media, presto esse tipo de serviço para empresas. Então, justamente eu já trilhei esse caminho, fui fazendo esse caminho justamente porque eu sei que tem dias que eu não estou muito bem, né? Então, como eu presto serviço, contrato, eu não tenho aquela necessidade de estar na empresa das 9 da manhã às 6 da tarde, cumprindo um regime de carga horária de CLT. Porque daí tem dias que eu não tô muito bem, então eu fico mais em casa, né? Eu vou trabalhando, logicamente, mas assim, por mensagem, posto aqui, vou fazendo meu criativo, eu saio gravar, venho pra casa. Então, assim, eu tive que adaptar a minha vida, a minha nova vida, justamente por conta da bipolaridade, de uma maneira que eu possa ter uma qualidade de vida, porque a minha sensação antes de eu descobrir esse caminho e descobrir que existe uma vida nesse caminho, era que eu ia ser incapaz. Isso me doía muito, isso me frustrava muito, porque eu achei que eu nunca ia conseguir ter constância em nada, que eu nunca ia conseguir vencer na vida pela minha falta de constância. E eu me cobrava, porque a sociedade cobra. As pessoas cobram, né? As pessoas entregam o tempo todo, muito mais até do que elas aguentam, né? E eu ficava pensando comigo, eu falava, meu Deus, será que eu sempre vou ser será que sempre vai ser tão difícil para mim fazer um curso, vai ser tão difícil para mim levantar da cama muitas vezes, daí a gente se compara, né? Eu parei muito, eu depois que eu descobri da bipolaridade, tem uma coisa que eu parei de me comparar. Porque quando eu tava no meu estado depressivo, que eu tava jogada em cima da cama e eu via as pessoas indo pra academia 5, 6 horas da manhã, eu falava, gente, eu dei errado. Eu sou a pessoa que eu dei errado na vida. Porque olha essa pessoa. Eu pensava comigo assim, eu fracassei, eu dei errado na vida. Como que essa pessoa consegue isso e eu não consigo? Como que essa pessoa faz e eu não faço? Isso mudou totalmente na minha vida. Hoje
eu sei que eu posso fazer todas as coisas, tudo, eu posso fazer tudo, tudo, desde que eu entenda como eu funciono. Desde que eu não vacile comigo, desde que eu durma bem, desde que eu coma bem, desde que eu faça exercício físico, que eu tome meus remédios, minhas medicações corretamente. A gente vai buscando outras coisas que vão nos ajudando nesse processo, uma terapia, espiritualidade, uma fé, meditação. A gente vai, enfim, a gente tem recursos hoje, ainda mais com a internet, né, pra gente buscar tantas ferramentas que nos ajudam. Os cachorros, como eu falei pra vocês, que me ajudaram muito nesse processo. Eu não sei o que eu seria da minha vida sem os meus cachorros nesse momento. Que mais sobre bipolaridade? Eu acho que é isso. Eu acho que se você tem bipolaridade, a vida pós-diagnóstico, ela te abre um leque de possibilidades. Existe uma vida pós-diagnóstico. Muitas famosas. Selena Gomez fez um documentário maravilhoso sobre a questão de problemas mentais e tratamentos que ela fez. Ela fala sobre bipolaridade. Entre tantas famosas, assim, que tem uma vida, que tem sua carreira, que tem sucesso, que tem relacionamentos e são bipolares. Então, não é uma placa de cuidado, perigo, pá, perigo, sou bipolar. Não. Assim como bipolar também não é essa mudança de humor que as pessoas... Ai, tava bem de manhã, não tá tão bem agora, nossa, que bipolar. Bipolaridade não é isso. Eu sou bipolar tipo 2. E é a bipolaridade cíclica, né? Eu estou falando aqui da bipolaridade tipo 2, tá, gente? Eu sei que a tipo 1 é um pouco mais punk, tá? Eu tô falando aqui da bipolaridade tipo 2. E é isso. Eu acho que a gente pode ter uma vida incrível. Os bipolares são pessoas extremamente inteligentes. Nós somos extremamente inteligentes. Nós podemos ter uma vida comum, nós podemos ter uma vida tranquila, a gente pode ter uma vida equilibrada, desde que a gente se entenda, se respeite, respeite o corpo, respeite a mente e faça o tratamento de forma coerente, de forma que tem que ser feita, com acompanhamento médico, com uma rede de apoio da família, e assim a gente vai conseguindo se reconstruir na vida de tudo aquilo que já foi quebrado um dia, de tudo aquilo que a gente foi machucado, de tudo aquilo que a gente pensou, eu não vou conseguir por conta dessa minha deficiência química no meu cérebro, por causa desse meu jeito. E eu acho que é isso, é se reconstruir todos os dias e buscar a sua melhor versão, seja você bipolar ou não. É possível, sim, ser feliz e fazer todas as coisas e realizar todas as coisas. Tá bom? Eu espero ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu acredito sobre bipolaridade, um pouquinho sobre a vida pós-diagnóstico. A gente vai se percebendo, né? Até mesmo nos nossos comportamentos, porque daí você faz o tratamento, você fica menos impulsivo, né? Você faz as coisas com mais coerência. Eu acho que a coerência é algo que vem de mão dada, né, com a constância na bipolaridade depois do tratamento. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser bipolar, não tenha receio, simplesmente seja você. Você não é um diagnóstico, mas o diagnóstico existe, então refaça a sua vida, o seu caminho para uma vida mais feliz, mesmo com bipolaridade. Então, beijo, 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 beijo. Se inscreva, curta, deixe seu comentário, me fala aqui nos comentários se você tem um diagnóstico de bipolaridade, convive com alguém com diagnóstico de bipolaridade, né? Como é a sua vida, como você leva a sua vida com esse diagnóstico, né? Se você é um recém-diagnosticado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou te respondo, vamos conversando, vamos tendo essa troca, que eu acho que essa troca ela é muito, muito importante para nós, tá bom? Beijo, até a próxima!